Olá, hoje nós vamos tratar da sentença penal, o ponto culminante da fase de instrução do processo. Nós vimos que todo o processo penal ele desenvolve uma conjunção entre uma tese acusatória dada pela denúncia e uma antítese formulada na forma da defesa. E efetivamente a acusação e defesa, tese e antítese, vão se encontrar no final da instrução, culminando naquele ato processual de exclusiva competência do magistrado na primeira instância, que é a sentença penal. Essa sentença penal ela deve apreciar todos os componentes trazidos à cognição do magistrado. Na verdade, é um ato em que o magistrado expressa essa cognição a partir da avaliação das teses da acusação, das teses defensivas, das provas produzidas pelas partes em contraditório e efetivamente formulará o que seria uma tese judicial, uma síntese da acusação e da defesa, dando por certo uma verdade que pode efetivamente se cristalizar como coisa julgada. Efetivamente, a sentença penal ela tem a característica de consolidar uma decisão de mérito que, se não for combatida pela via própria, pode culminar em trânsito em julgado e efetivamente em coisa julgada, podendo a partir de então gerar normalmente os seus efeitos. A sentença ela é um ato tremendamente formal no processo penal. Isso porque se justifica justamente a importância desse ato capaz de modificar o status libertatis de um cidadão. Na sentença, o magistrado deve observar estritamente os requisitos que a constituem, dentre os quais os requisitos intrínsecos, que são aqueles que vão dar conteúdo à sentença, e os requisitos extrínsecos, ou seja, as formalidades necessárias para identificar a autoridade competente e a data em que o ato foi praticado. O artigo 381 traz, na sua disposição, quais são esses componentes que são depois melhor detalhados pela doutrina. O artigo 381 dispõe da seguinte maneira: a sentença conterá 1. Os nomes das partes, ou, quando não possível, as indicações necessárias para identificá-las. E 2. A exposição sucinta da acusação e da defesa. Esses dois primeiros elementos aqui, trazidos pelo inciso 1 e 2 do artigo 381, eles são efetivamente o que a doutrina vem chamar de relatório, ou seja, o cabeçalho que introduz a peça processual e, efetivamente, um resumo dos atos praticados naquele juízo de primeira instância. Ali o magistrado faz referência ao oferecimento da denúncia, ao seu recebimento, à citação do acusado, à resposta à acusação apresentada, as provas que foram trazidas aos autos e, efetivamente, os atos processuais que ocorreram até ali. De fato, esses dois primeiros componentes eles não têm teor decisório, e é por isso mesmo que a Lei 9.099 de 95 tornou facultativo a presença de um relatório nas decisões exaradas por aquele juízo especial criminal, pelos juizados especiais criminais. No juizado especial criminal, então, o magistrado está desobrigado ao relatório, mas ele é uma praxe e uma formalidade necessária em todos os demais ritos. Esse relatório ele serve justamente para expressar com clareza quais foram as peças que foram apresentadas pelo magistrado e quais foram as peças efetivamente por ele apreciadas no curso da cognição. De fato, nesse momento ainda não há teor decisório. E o que vai realmente começar a tornar essa peça processual mais interessante é o segundo momento, que é o assim chamado momento da fundamentação. Como vocês todas sabem, a sentença penal ela se baseia na livre convicção do magistrado. Mas essa convicção ela não é totalmente livre, senão porque ela deve ser sempre motivada. E é por isso que o princípio eleito pelo nosso sistema processual penal é o sistema do livre convencimento motivado do juiz. O que significa dizer isso? Significa dizer que o magistrado, no ato de decidir, ele sempre fará uma livre apreciação das provas, ou seja, ele não vai atribuir pesos pré-estabelecidos, por exemplo, como se uma testemunha valesse menos do que uma prova documental, ou como se o depoimento do ofendido valesse mais do que o depoimento de uma testemunha. Então, efetivamente, o magistrado tem liberdade para apreciar as provas, mas todas as vezes que ele tiver uma decisão, que ele fundar a decisão ou algum aspecto da sua decisão em uma prova, ele deve apontar qual. E aí, por isso que ele deve dizer que acredita na culpa do acusado, tendo em vista
os testemunhos trazidos aos autos por Caio, por Tício ou por Mévio, ou ainda pelos documentos acostados pela acusação sobre os quais a defesa apenas apresentou argumentos evasivos. Ele deve sempre apontar no ato decisório qual foi o elemento trazido à sua cognição pelas partes, ou seja, as provas, em que essa decisão vai se fundar. E é preciso que ele construa, então, nessa síntese, que eu estou chamando de tese judicial, nessa síntese entre a acusação e a defesa, é preciso que o magistrado construa efetivamente um raciocínio jurídico fundamentado. Tal é o entendimento trazido pelo inciso 3 do artigo 381. A indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão. E 4. A indicação dos artigos de lei aplicados. Vocês já observaram que muitos escritórios de advocacia, e até mesmo quando nós estamos estudando para realizar o exame da Ordem dos Advogados do Brasil, é muito recomendável que nós dividamos a petição, qualquer que seja ela, em qualquer área do direito, entre um aspecto que vai tratar dos fatos e depois um aspecto que vai tratar do direito. E aí nós fazemos uma narrativa fática, de tal maneira que nós depois vamos apresentar os fundamentos, os sustentáculos jurídicos dessa narrativa, na forma da jurisprudência, dos artigos de lei a serem aplicados, da doutrina, efetivamente fundamentos jurídicos para as afirmações que forem trazidas do ponto de vista fático, na narrativa dos fatos, construindo aqui uma narrativa que vai se consolidar como uma tese ou como uma antítese, no caso da defesa. É uma antítese à tese acusatória. Nós fazemos dessa forma justamente porque essa é a forma que o magistrado utilizará para produzir a sua sentença. Veja se não é exatamente assim que está disposto no inciso 3. Exatamente essas palavras. A indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão. E 4. A indicação dos artigos de lei aplicados, sendo certo que nesse momento ele deve apontar também eventual precedente, jurisprudência, eventual doutrina ou qualquer outro elemento que vá trazer realmente um respaldo jurídico à sua formulação decisória. Aqui eu estou falando da fundamentação. O magistrado, no entanto, ainda não disse se condenou ou absolveu. Ele está falando dos elementos que levaram a crer que o réu é culpado, mas ele ainda não disse taxativamente isso. Isso só vai acontecer na conclusão da sentença, que é o que o inciso 4 vai trazer, e também as doutrinas mais antigas vão citar, como a fase dispositiva da decisão. Ou seja, quando o magistrado, de fato, não poderá mais se esquivar ao papel de dizer o direito. Né? Dê-me os fatos e eu lhes darei o direito. Assim é, de tal forma que o magistrado, nesse momento, vai passar a dispor. Aqui, na fase do dispositivo, como está descrito de forma sucinta no inciso 5 do artigo 381, dispositivo apenas, o magistrado disporá do direito. Ele dirá se condena e se absolve. E, condenando, terá que atentar para todos os elementos trazidos aqui no artigo 387 do Código Penal. Inciso 1. Mencionará as circunstâncias agravantes ou atenuantes definidas no Código Penal cuja existência reconhecer. Mencionará as outras circunstâncias apuradas e tudo mais que deverá ser levado em conta na aplicação da pena, de acordo com o disposto no artigo 59 e 60 do Código Penal. Quando ele trata da dosimetria da pena, efetivamente, a dosimetria tem que aparecer na fase dispositiva. 3. Aplicará as penas de acordo com essas conclusões. E aí, efetivamente, ele vai dizer qual é a pena, se condenar o réu. 4. Fixará o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. Isso aqui está assim disposto justamente porque o ofendido pode optar, ao invés de ingressar com uma ação civil para reparação de danos, ele pode optar pela execução da sentença como título judicial. Ele pode executar os valores mínimos a título de indenização. Né? E, efetivamente, dirá quanto à aplicação provisória de interdições de direitos e medidas de segurança, determinará se a sentença deverá ser publicada na íntegra ou em resumo, etc., etc., e demais dispositivos. Importante dizer que se a sentença penal for condenatória, é necessário que haja uma dupla intimação. A intimação pessoal do acusado, que se estiver preso vai ser feita efetivamente por oficial de justiça no estabelecimento em que ele se encontrar recolhido, mas também a publicação da decisão para o advogado, que dela será intimado. O prazo para recorrer de uma sentença penal condenatória, ele só poderá efetivamente começar a ser contado a contar da data da segunda
intimação, independente para quem tenha sido, ou a intimação pessoal do condenado, ou a publicação da decisão no nome, a intimação das partes via diário oficial, perdão, a intimação dos defensores via diário oficial. Por outro lado, se ele absolver o réu, ele vai aplicar algum dos dispositivos do artigo 386, a saber, o juiz absolverá o réu, mencionando a causa da parte dispositiva, desde que reconheça 1. Estar provada a inexistência do fato. 2. Não haver prova da existência do fato. 3. Não constituir o fato infração penal. 4. Estar provado que o réu não concorreu para infração penal. 5. Não existir prova de ter o réu concorrido para infração penal. 6. Existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena. Artigo 20, 21, 22, 23, 26 e parágrafo 1º do artigo 28, todos do Código Penal, ou mesmo se houver fundada dúvida sobre a sua existência. E 7. Não existem provas suficientes para condenação. Parágrafo único. Na sentença absolutória, o juiz mandará, se for o caso, pôr o réu em liberdade, ordenará a cessação das medidas cautelares e provisoriamente aplicadas, ou aplicará as medidas de segurança se cabível. Lembrando que medida de segurança tem caráter absolutório, apesar de quase tudo se assemelhar a uma sanção penal para todos os efeitos. Bem, pessoal, esses são os requisitos e os componentes que integram a sentença penal condenatória. O tema não foi exaurido, mas apenas apresentado por mim nesse curto vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e quaisquer dúvidas podem se referir aqui a mim no comentário ou por outros dos meus canais e eu farei de tudo para respondê-los ou respondê-las da melhor maneira possível. Obrigado.